Por acaso tá chovendo aí onde você tá? Os ventos estão uivando? Nuvens escuras estão girando sobre a sua cabeça? Raios cortam o céu criando trovões tão altos que fazem os seus ossos tremerem? Não? Não é uma pergunta besta. Afinal, a qualquer momento até 2.000 tempestades estão rugindo ao redor do mundo. E embora essas forças da natureza sejam fascinantes, ser pego em uma pode ser aterrorizante, com algumas que você precisa ver para acreditar. De uma tempestade com ventos poderosos o suficiente para levar um carro, a tornados que aparecem do nada e rasgam uma rodovia. É hora de se preparar enquanto damos uma olhada em algumas tempestades assustadoras registradas em vídeo. Se uma tempestade estiver se aproximando de você, o conselho mais comum é procurar abrigo, se agachar e esperar que ela passe, a menos que você seja um caçador de tempestades. Essas pessoas gostam de rir na cara da mãe natureza, seguindo de perto as tempestades e rastreando as suas características para compilar dados. Tudo isso enquanto testemunha o seu poder em primeira mão. Mas se expor a ventos que podem atingir centenas de quilômetros por hora não é o hobby mais seguro, como o Joe Franco e seus amigos caçadores de tempestades descobriram em setembro de 2022, durante o furacão Ian, um furacão de categoria 5. Sim, tem um cara ali tentando ficar de pé contra ventos de mais de 240 km por hora. Que passatempo bem selvagem. Dá pra perceber o quão fortes são esses ventos pelo fato de já terem derrubado aquela placa de pare. Como ele claramente é experiente, saiu ileso dos ventos. Agora, em termos de diversão, por que ele não pode só assistir um vídeo no YouTube ou jogar videogame? Ventos de alta velocidade, clarões de raios e baldes d'água, tudo misturados, podem resultar em um coquetel de tempestades assustador. Mas a única coisa que todo coquetel precisa para ficar completo é gelo. E o Texas sabe disso muito bem, com tempestades aqui resultando ocasionalmente em granizo. E tipo, muito granizo. Não tem ninguém jogando pedra nessa piscina. São respingos de enormes pedras de granizo. E em junho de 2023, essa tempestade de granizo começou leve e de repente enormes pedras de gelo estavam caindo na piscina. Algumas dessas pedras eram próximas do tamanho de uma bola de golfe, e elas caíram tão rápido que destruíram as clarabóias, painéis solares e carros desse bairro. Deu até uma parada nas árvores. Mas como é que as pedras de granizo, que costumam ser do tamanho de ervilhas, conseguem ficar tão grandes? Bom, o granizo se forma em nuvens de tempestade, que contêm muitos movimentos ascendentes de ar quente, que carregam gotas d'água para o topo da nuvem, onde é tão frio que congelam. Ao colidirem com outras moléculas d'água que congelam sobre elas, elas aumentam de tamanho, e quanto mais poderosa a tempestade, maior o granizo. Até que o granizo fica tão pesado que o movimento ascendente não consegue mais sustentá-lo, e é aí que ele cai na terra, com qualquer coisa com mais de 10 centímetros de diâmetro, alcançando velocidades terminais de mais de 160 km por hora. Agora, quando você está seguro dentro da sua casa, o risco de ser atingido por uma delas é mínimo. Mas no início daquele mês, quando o Texas foi atingido por outra tempestade de granizo incomum, alguns motoristas na estrada não tiveram tanta sorte. Pelo menos eles estavam dentro dos carros. Em Canberra, na Austrália, o clima pode mudar em um instante, como esses trabalhadores que estavam em intervalo na parte externa descobriram rapidamente em 2020.
Assim como no Texas, as tempestades aqui podem se tornar tão poderosas que resultam em granizo enorme, o que causa danos graves em todo o país. Como se a Austrália já não tivesse cheia de coisas assustadoras o suficiente. Se você tivesse que escolher entre enfrentar ventos de 240 km por hora ou uma tempestade com granizos do tamanho de uma bola de golfe, qual seria? Pro vento, clique no botão de curtir, e pro granizo, clique em inscrever-se. Combinado? Certo, então vamos ver mais imagens de tempestades. Bom, se algum dia você se pegar ao ar livre durante um mau tempo, tem uma coisa que você nunca deve fazer: se abrigar debaixo de uma árvore. Isso pode te manter seco, mas se a árvore for sacudida pelo vento ou atingida pelo granizo, talvez você tenha que lidar com galhos pesados caindo. E em caso de chuva congelada, esse perigo aumenta em 100 vezes. Esse fenômeno faz com que a água congele ao impacto com o solo ou objetos sólidos, revestindo-os com uma camada de gelo. Mas isso é tão bonito, o que poderia ter de letal numa árvore com um pouco de brilho? Bom, o gelo também tem massa, e você consegue adivinhar o que acontece quando você reveste uma árvore inteira com gelo, o suficiente para aumentar o peso dela? Bom, aqui vai uma dica. Sim, essa chuva pode quebrar árvores inteiras. Embora estranhamente satisfatório de se escutar, também é incrivelmente perigoso estar por perto. Então, se alguma vez você vir chuva congelante na previsão, lembre-se de ficar longe das árvores, a menos que ser esmagado por um galho de árvore congelado caindo pareça uma boa ideia de diversão. O estado do Missouri, nos Estados Unidos, é conhecido por algumas coisas: sua habilidade agrícola, o seu churrasco e, infelizmente, os seus tornados. Sim, com uma média de cerca de 45 tornados por ano, é um dos lugares com mais tornados dos Estados Unidos. Mas uma tempestade em Wentzville, em maio de 2021, não foi notável pelos seus tornados, mas pelas suas inundações, e nesse caso de maneira repentina. Tempestades severas haviam passado pela área, resultando em vários dias de chuvas intensas. Chuvas que, como você pode ver nas imagens da câmera de vigilância da Future Stars Academy, estava se acumulando na pequena escadaria fora dessa sala de aula de creche, quando, de repente... Graças a Deus não tinha ninguém lá quando a porta cedeu. Centenas de litros de água suja e estagnada que se acumulavam há dias correram, criando um redemoinho temporário no centro da sala, forte o suficiente para arrastar mesas, estantes de livros e até o pobre Sr. Panda ali. Ver um brinquedo de criança se arrastando assim por um redemoinho é muito triste, mas um lado meu fica feliz que não tenha sido, sabe, uma criança. Se os filmes de assalto nos ensinaram alguma coisa, é que você precisa de uma equipe inteira para invadir um banco. Você precisa de um líder, um golpista, um ladrão, um hacker, um cara bonzinho, não consigo lembrar de todos, mas felizmente eu não preciso deles, porque eu posso simplesmente contratar um tornado. Sim, um tornado pode fazer esse trabalho sozinho. Quer uma prova? Estamos em Mayfield, no Kentucky, na filial do First National Bank. São 21 horas e 28 minutos. A filial tá toda trancada, com os dois conjuntos de portas duplas da frente firmemente fechados. Não tem segurança além de algumas câmeras. Algum movimento aciona os sensores de luz, mas não tem ninguém lá. 30 segundos depois, as faixas começam a balançar, como se estivessem em uma brisa. Como assim? O ar-condicionado está desligado e todas as portas e janelas estão trancadas. O que quer que esteja movendo as faixas começa a mover os acessórios das paredes também. De repente, na hora certa, a energia principal é cortada e as luzes se apagam. E é aí que o tornado derruba a porta, estilhaça o vidro, atira uma árvore de Natal pela sala, que é a sua jogada característica, e começa a devastar o lugar. Estranhamente, ele não levou nada de valor. Parece que ele estava contente só em destruir o lugar. Bom, agora todos vocês sabem do meu novo plano de assalto a bancos. Então, alguém aí tem o contato de um tornado? Você é motorista? Se sim, como é que se sente ao dirigir na chuva forte ou na neve? É bem desagradável não conseguir ver para onde está indo. Mas embora a chuva e a neve possam atrapalhar um pouco a sua visão, elas não são nada comparadas a uma tempestade de poeira.
Caramba, parece que essa galera tá atravessando uma sopa. Tempestades de poeira como essa acontecem quando uma região com muita terra passa por uma seca particularmente severa, seguida por uma tempestade, com os ventos pegando todo o sedimento seco solto e entupindo o ar com ele. Essa tempestade de poeira em particular, que assolou Phoenix em outubro de 2022, tinha tanta sedimentação no ar que reduziu a visibilidade a 0 metros em alguns lugares, que não é o tipo de coisa que você gosta de enfrentar quando dirige. No Texas, uma tempestade de poeira diferente durante o dia em fevereiro de 2023 limitou a visibilidade nas rodovias, deixando a estrada indistinguível e fazendo os carros dirigindo por ela desaparecerem completamente de vista. Só de pensar em dirigir no meio disso aí sem enxergar nada já me dá um frio na espinha. Mas os dois casos mal se comparam ao que Brent Rose passou em 2017. Ele estava dirigindo quando de repente a sua visibilidade caiu para 0. Parecia que ele tinha sido cercado de repente por névoa, mas o que aconteceu em seguida foi bem pior. Oh my God. Brent, que estava na Califórnia, tinha inadvertidamente entrado em um gustnado, um vórtice breve parecido com um redemoinho de poeira, de ar em movimento rápido no solo que pode emanar do início de uma tempestade. O fenômeno levantou muita poeira seca e sedimento, mas felizmente Brent conseguiu encostar-se, protegendo seu veículo e esperar que passasse. Can't see anything here. It's getting completely blasted with mud. Será que foi mesmo um gustnado? Porque eu poderia jurar que esse cara foi parar sem querer em Silent Hill. 2016 não foi um ano divertido para passar na costa da Índia. Aquela temporada de ciclones do norte do Oceano Índico foi infernal, com 6 depressões resultando em ventos de até 56 km por hora, junto com 3 tempestades ciclônicas devastando as costas, com ventos de 72 km por hora. E então, em dezembro, uma tempestade ciclônica muito severa, com ventos alcançando mais de 129 km por hora, varreu a costa. Ela foi chamada de Varda e foi classificada como um ciclone de categoria 2. A tempestade rugia desde meados de dezembro, mas quando atingiu a cidade costeira indiana de Chennai, ela chegou ao seu pico. Os ventos aparentemente atingiram 140 km por hora e se tornaram fortes o suficiente para causar sérios danos. A tempestade não só derrubou as cercas daquela quadra de tênis, como os ventos também arremessaram os 2 carros contra ela. Incidentes como esse significaram que a temporada de ciclones de 2016 acumulou incríveis 5,6 bilhões de dólares em danos. Isso foi um ciclone de categoria 2. Existem mais 3 níveis acima disso. Como é que você julga o quão ruim é uma tempestade? Algumas pessoas olham para a velocidade do vento, outras olham para a quantidade de precipitação. Bom, para mim só tem uma coisa que realmente mostra o quão ruins as coisas ficaram, que é quando você vê trampolins voando. No. Olha isso! Essas imagens são de Phoenix, no Arizona, em janeiro de 2021, documentando uma rajada de vento de uma tempestade de trovões se aproximando, que gerou ventos destruidores de 113 km por hora, mais do que suficiente para levantar esse trampolim do quintal de alguém e soprá-lo como se fosse papel. Embora tenha uma chance de os donos terem recuperado ele depois dos ventos acalmarem, eu não acho que dá para dizer o mesmo sobre esse aqui. Esse aqui foi sinistro. Essa tempestade na Louisiana, em junho de 2023, não só foi forte o suficiente para levantar esse trampolim grandão, mas também o deixou preso nos fios de luz. Nunca é demais falar. Se você vir algo balançando ou pendurado em uma linha de energia, não dirija por baixo ou em qualquer lugar próximo. Esses cabos não foram projetados para suportar itens pesados, e não tem como saber quando eles podem se romper, mandando um fio elétrico carregando milhares de volts na sua direção. Bom, ver um desses balançando sobre a estrada é mesmo
mesmo assustador, mas nada se compara a assistir um saindo do seu próprio quintal. Pera aí, volta um pouco. Você viu isso? Vamos dar uma olhada de outro ângulo. Esse vórtice de vento parece meio que um tornado. Esse é o momento em que uma coluna estreita e violentamente giratória de ar, que se estende de uma tempestade de trovões até o solo, tecnicamente se torna um tornado. E cara, essa família teve muita sorte. Sim, eles tiveram sorte, porque embora esse tornado tenha sido forte para destruir o mobiliário, a cerca e o trampolim, poderia ter sido bem pior se tivesse caído alguns metros mais perto de casa. Como você provavelmente percebeu, tem um fenômeno climático que me assusta acima de todos os outros, que são os tornados. Uma coluna de ar giratória de centenas de metros de altura, que consegue sugar cidades, é algo que me faz pensar se há um Deus. Mas a única coisa mais assustadora do que um tornado alto é um largo, que nem esse que tocou o solo do noroeste do Texas em maio de 2022. Mãe do céu, isso é muito assustador. Ao contrário dos tornados menores, que parecem girar incrivelmente rápido em torno de um ponto central, tornados grandes que nem esse parecem enganosamente lentos, mas eles são igualmente poderosos. Apelidados de tornados em forma de cunha pelos caçadores de tempestades, eles parecem mais largos do que a distância entre o solo e a base da nuvem, mas a largura por si só não indica o poder do tornado. Embora alguns ventos de tornados em forma de cunha sejam conhecidos por exceder 300 km por hora, colocando-os na categoria superior de tornados Enhanced Fugira, ou EF5. Esse que foi visto e gravado de vários ângulos diferentes aparentemente não excedeu 113 km por hora. Só que se eu fosse eles, eu ia estar dirigindo na direção oposta. Mas sabe o que é mais perturbador do que assistir um tornado se formar? É não ter chuva, trovões ou qualquer sinal de tempestade. E de repente, bum! Você tá em Indiana em maio de 2023 encarando isso aqui. Apesar de ser uma coluna giratória de ar assombrosa, na verdade não é um tornado. Essa ameaça giratória é um landspout, e saber a diferença entre os dois é essencial. Tornados se formam quando o cisalhamento do vento, que é uma mudança rápida na velocidade e direção dele, força o ar úmido e o ar quente a interagirem e girar. Os ventos podem então direcionar essa corrente ascendente em rotação para as nuvens tempestuosas acima, conhecidas como supercélulas, feito um tubo, onde ela se torna conhecida como um mesociclone, até que o mesociclone pode se conectar a ventos rotativos no solo, resultando em um tornado. Como o equilíbrio entre ar quente e frio é alimentado pelos sistemas de tempestade ininterruptos acima, esses tubos rotativos de ar podem se tornar poderosos muito rapidamente. Landspouts, por outro lado, só se formam perto do solo, muitas vezes na sequência de uma tempestade que se aproxima. Como esses ventos também não são alimentados por uma corrente descendente fria, a corrente ascendente rotativa resultante é bem mais fraca. Então, mesmo que sejam grandes, escuros e cheios de detritos, que nem esse que atravessou o centro de Alberta em junho de 2023, eles não são tão fortes quanto um tornado normal, mas isso não torna menos assustador ter um desses te perseguindo pela estrada. Agora, embora ver o funil de um tornado possa ser assustador, ver os ventos daquele futuro mesociclone soprando ao seu redor pode ser ainda mais petrificante, especialmente quando eles estão cheios de detritos.
Esse vídeo foi gravado em Toledo, no estado de Ohio, em junho de 2023, momentos antes de um tornado tocar o solo na área. E não é qualquer tornado, é um EF2, com ventos que atingem mais de 200 km por hora. Dá uma olhada naquele telhado voando. E falando em telhados, a gente precisa ir para Daytona Beach, na Flórida, e voltar para setembro de 2022, quando o furacão Ian atingiu a terra com rajadas de vento que chegaram a mais de 240 km por hora. Aquele que Joe Franco e seus amigos acharam que seria divertido assistir por aí. É um pouco mais brando do que aquele de Toledo, mas ainda assim foi o suficiente para fazer isso aqui. O negócio arrancou totalmente o telhado dessa pousada. E o que é realmente assustador é que as rajadas de vento naquele dia chegaram a apenas cerca de 113 km por hora, que é menos da metade do seu pico de potência. Se eu tivesse acabado de gravar aquilo ali acontecendo na minha frente, eu ia pensar duas vezes antes de ficar numa varanda. Para todas as diferentes formas e tamanhos que os tornados podem ter, o funil original, longo e fino, é para mim o mais assustador, especialmente se um cruzar bem na sua frente, enquanto você dirige. Em outubro de 2021, Mary Fan estava dirigindo ao longo da Interestadual 10 em Orange, no Texas, quando percebeu detritos no ar. Inicialmente ela achou que era um incêndio, até que essa coluna negra passou por ela, explodindo alguns transformadores. Olha só, os ventos eram tão violentos que conseguiram pegar um quadriciclo e lançá-lo sobre a rodovia. Depois de ver isso, eu só consigo pensar que o motorista do caminhão ali na esquerda, que mal parou e simplesmente continuou dirigindo, certamente tem nervos de aço. Qual vídeo de tempestade mais te assustou? E você também curte ver vídeos sobre esses fenômenos e sentir aquele frio na espinha? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.